Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui para postar mais algumas notícias sobre o nosso Mengão, tá? Mas, como sempre fazemos, antes de começar aqui o vídeo propriamente dito, né? Eu peço a vocês, né, que se inscrevam no canal, que dê aquele likezinho legal aí nos nossos vídeos, que compartilhem e que comentem, tá? Isso é muito importante até para o crescimento do nosso canal. Tá bom? Quero agradecer também aos mais de 700 inscritos aí no canal, que está dando essa força aí pra gente, pra mim, pro Márcio, tá bom? Vocês continuem nos apoiando, tá? Hoje eu vou falar, gente, né, para iniciar nosso vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma realidade dentro do nosso elenco, tá? Era uma promessa e agora virou uma realidade. Eu vou falar também sobre uma contratação que praticamente já estava tudo acertado e que parece que deu uma travada e que pode até mesmo melar uma transação, tá bom? Vou falar também como está o mercado da bola, né? Esse interesse que o Flamengo demonstrou no goleiro Santos, tá? E vou comentar rapidamente sobre o jogo de quarta-feira, tá? Visto que eu não postei nenhum vídeo aqui, né? Dando a minha opinião. E já fazendo uma ponte para o jogo de domingo contra o Resende, tá? Então, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, tá? Recado dado, vamos lá no início dos nossos trabalhos. Bem, galera, eu vou falar sobre vou começar falando sobre uma promessa, tá? Que virou uma realidade dentro do nosso elenco. Tá, eu não poderia estar falando de outro jogador que não fosse o nosso meia João Gomes, tá? O João Gomes, ele sempre foi um jogador muito versátil, muito pegador dentro de campo. Ele não é um jogador, ele joga sério, tá? Apesar da pouca idade, ele é um jogador que ele sabe o que está fazendo e ele precisava de sequência e precisava de maturidade, tá? Apesar dos seus 22 anos, é um jogador que ele está indo no caminho certo, tá? Ele é um jogador que ele é bem centrado, até mesmo quando estava na reserva, quando estava esquecido, né, pelo o antigo técnico, né, pelo Renato, ele nunca desistiu, ele sempre nos treinos demonstrou que ele poderia em algum momento ser útil ao time do Flamengo. E o Paulo Souza chegando, o Paulo Souza conseguiu, né, enxergar a qualidade desse volante, né, desse meia, tá? E apostou, tá apostando no futebol do garoto, era tudo que ele precisava. E hoje a gente vê um jogador que cada jogo que passa, mais ele se firma na titularidade desse meio campo do Flamengo, tá? Nessa dupla de volantes que o Flamengo vai ter na temporada, tá? A outra vaga, provavelmente tem 3 disputando. É o Thiago Maia, que nesse momento, né, tá machucado, ainda não tem uma data ainda para poder retornar aos trabalhos. Nós temos o William Arão e nós temos o Andrés Pereira. Eu particularmente gosto muito do futebol do Thiago Maia. Porém, o Thiago Maia, nesse momento, ele não vai poder jogar. Ele não está podendo jogar porque ele ainda está se recuperando daquele corte que ele deu na canela, tá? Há mais ou menos 15 dias atrás. Tá? Então, ele não vai poder atuar por enquanto. Então, fica entre o William Arão e Andrés Pereira. Até antes do jogo do Botafogo, eu apostava minhas fichas no William Arão, tá? Mas depois do jogo contra o Botafogo, eu já começo a mudar um pouco virar um pouco essa chave e acho que o Andrés Pereira seria uma boa opção. Até porque ele fez um excelente jogo contra o Botafogo, tá? Então eu já começo a virar essa chave, tá? Mas eu acho que vai ficar, a outra vaga com certeza vai ser um desses 3, né? Mas o William Arão, né, vai estar levando vantagem porque é um jogador mais veterano, um jogador mais antigo. Ninguém pode negar, o William Arão tem um bom passe, tá? O William Arão ele peca muito na marcação, tá? Ele é um jogador lento, ele peca muito na marcação. Mas em compensação, a saída de bola do William Arão é muito boa. Pelo menos na minha concepção é uma saída muito boa. Junto com o João Gomes, que sabe não só desarmar, mas como também fazer essa contenção ali na zaga, proteger a zaga ainda mais,
tá? Visto que o Paulo Souza joga com 3 zagueiros, mas ele pode muito bem ficar ali naquela, né, naquela linha ali de primeiro volante. Ele seria também uma excelente dupla. Porém, depois do jogo de quarta-feira, eu acho que o Paulo Souza vai pensar 2 vezes antes de titularizar o Ilharão, tá? Eu acho que ele vai ficar com aquela pulga de colocar o Andrés Pereira, tá? Mas isso é na minha opinião. Mas uma coisa é certa, João Gomes hoje se tornou uma realidade dentro do elenco, né, desse elenco recheado que o Flamengo tem, tá bom? Agora eu vou falar, tá, gente? Vamos mudar o assunto. Vou falar agora sobre uma transação que estava praticamente fechada, tá? Mas que por uma pressão interna, até mesmo externa, parece que ficou meio balançada. Eu estou falando da transação, né, da compra do jogador Andrés Pereira, tá? Pela parte do time inglês, do Manchester, tá tudo certo, os documentos já tá tudo pronto, a transferência tá praticamente consolidada, tá? Porque pro Manchester foi um negócio da China, né, como a gente fala. Porque além dele faturar 60 milhões de reais, daria aí 12 milhões e meio de euros, tá? Ele ainda vai ficar com 30% do jogador. Tá? Então, para ele, se o Flamengo atuar bem, o Flamengo fazer uma negociação, né, futura com o jogador, visto que ele ainda é um jogador novo, né, pode ter de repente ainda mercado europeu, o Manchester ainda levaria mais 30%. Então faria um negoção. Tá? Porém, essa notícia dessa quantia, desse montante, internamente dentro do Flamengo não caiu muito bem. Né? Muitos foram contra essa negociação que o Spindle e o Braz fizeram, nesse acordo que eles fizeram com o time do Manchester. Tá? Então, assim, eles não acharam legal, acharam que é muito dinheiro para um volante. E nós sabemos que o Andrés Pereira, né, depois daquela final da Libertadores do ano passado, o Andrés Pereira tem uma cicatriz, né, com a torcida e até mesmo com os dirigentes, que está difícil de ser curada. Toda vez que ele faz uma bela partida, a torcida, né, carrega ele no colo. Porém, basta ele errar um passe, já começa, né, uma parte da torcida dando uma cornetada nele. Isso vai ser, né, por um bom tempo, até a torcida, se é que vai esquecer aquela pichotada que ele deu contra o Palmeiras na final da Libertadores do ano passado. Tá? Eu, particularmente, eu não sou, como é que eu vou dizer, eu não sou contra fazer contratações de bons jogadores. Porém, o que eu não achei correto foi o montante. Eu acho que o Flamengo poderia negociar por um valor menor, tá? Por ele ser um volante. Se fosse um atacante, até mesmo um zagueiro, né, bom, lateral, tudo bem, mas volante, né, nessa posição de volante, esse valor ficou um pouco alto, porque o Manchester já acabou vendendo por um preço europeu. Para eles foi muito bom, como eu disse. Agora, será que o negócio foi bom para o Flamengo? Não sei. Tá? A gente vai ver aí nos próximos capítulos, tá bom? A diretoria, após o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, né, na semana passada, né, os dirigentes do Flamengo tiveram uma reunião sem a presença do Braz, nem do Spindle, nem do BAP, tá? Para definitivamente discutir se vão ou não continuar a negociação e sacramentar essa compra desse jogador de 25 anos de idade, tá? Então, muitos da imprensa tá dando a coisa como certa, já tá dizendo que o Andrés é jogador do Flamengo, mas eu ainda prefiro esperar mais um pouquinho para a gente poder anunciar aqui no canal com toda certeza, tá beleza? Tá bom? Agora eu vou falar, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado da bola. E o mercado da bola hoje no Flamengo se chama o goleiro Santos, tá? O goleiro Santos, que hoje pertence ao Atlético Paranaense, tá? Clube que detém o passe dele, é o goleiro que o Flamengo escolheu para vir, né, pro Ninho, tá? É o goleiro que o Flamengo focou e é esse, provavelmente o Santos, tá, vai vir para o Flamengo. Porém, uma pedida do Atlético Paranaense foi que esperasse até a final
da Recopa Sul-Americana, que começou a ser disputada na quarta-feira entre Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Inclusive o jogo terminou empatado em 2-2. Tá? Eu assisti o jogo e não vou ser muito sincero a vocês, tá? Assisti uma parte do jogo, assim, eu sinceramente o Santos não me encantou muito nessa final não, mas eu já assisti outros jogos do mesmo atleta e que ele fez várias defesas muito boas, tá? O que o credenciou, né, a diretoria correr atrás dele e pagar a multa rescisória que o Atlético Paranaense quer nele, que são 3,5 milhões de euros, que dá coisa de entre 15 e 18 milhões de reais. Uma quantia alta para um goleiro, mas, né, um goleiro de 31 anos, mas o Santos também, né, ele tem interesse em vir para o Flamengo porque ele ainda tem uma esperança de poder fazer parte do grupo da seleção brasileira. Porém, né, vai depender muito das atuações que ele fizer no Flamengo. Eu espero que ele não seja que venha para o Flamengo com aquela expectativa toda e quando chegar aqui seja um segundo Muralha, que chegou aqui do Figueirense como o rei das traves e depois deu naquilo que vocês já conhecem, que eu prefiro esquecer, tá? Então, o mercado da bola, né, aponta para o goleiro Santos. O Flamengo vai esperar. Semana que vem, quarta-feira que vem, é a finalíssima, é o último jogo, é o jogo de volta. E o Palmeiras e Atlético Mineiro, após esse jogo, o Flamengo provavelmente vai fazer a oferta oficial e provavelmente o Santos estará vindo para o Flamengo, tá bom? Um outro jogador também que ficou na mira do Flamengo, até por conta, né, dos problemas que estão acontecendo lá no leste europeu, né, um atleta que já foi jogador do Flamengo, eu não me lembro direito o ano, tá, gente? Mas ele já foi atleta do Flamengo, um excelente meia. Eu estou falando do meia Alan Patrick, né, que hoje ele joga, eu acho que no Shakhtar Donetsk. Então é um time ucraniano e como todos nós sabemos, tá? O leste europeu, né, tá passando por esse problema, tá? A Ucrânia está sendo bombardeada pela Rússia, é um problema diplomático entre eles e o campeonato, né, o campeonato ucraniano, inclusive, está suspenso. Tem vários jogadores brasileiros lá que estão confinados no hotel na cidade de Kiev, tá? E estão dizendo que seria uma boa, né, se alguns clubes brasileiros com um poder aquisitivo melhor, tipo Flamengo, Atlético, Palmeiras, fosse e fizesse algumas investidas em alguns jogadores, né, porque é do interesse dos clubes ucranianos poder fazer um empréstimo desses jogadores, manter esses jogadores em atividade, alguns desses jogadores. E o Flamengo mirou, né, com essa possibilidade, o jogador Alan Patrick, que é um meia. Ele joga mais ou menos na posição que joga o Arrasca. Como o Arrascaeta é um jogador que ele é muito convocado, né, para a seleção uruguaia, um jogador também que vai ter um desgaste muito grande por conta de estar defendendo a seleção do Uruguai e por estar defendendo o Flamengo. Ter um outro meia habilidoso como ele, o Alan Patrick é esse meia, tá? Seria uma boa o Flamengo ter esse jogador no seu elenco. Então, tá, o Flamengo está demonstrando esse interesse, mas por enquanto é só uma especulação, não tem nada fechado ainda. Apenas um interesse por parte do time do Flamengo. Tá bom? Eu vou agora, para finalizar o nosso vídeo, eu vou falar só rapidamente, né, qual a leitura que eu fiz do jogo de quarta-feira, né, entre Flamengo e Botafogo. Na realidade, eu pude ver um time muito acima da média contra um time muito fraco. Infelizmente, o Botafogo é um time que, na minha visão, tá, gente? Me perdoe os botafoguenses que possam estar aí assistindo o nosso vídeo, mas eu acho o time do Botafogo muito fraco. O time do Botafogo tem urgentemente que fazer contratações de pelo menos jogadores medianos para ele pelo menos se manter na primeira divisão. Que jogando aquele futebol que jogou contra o Flamengo,
com certeza ele vai ser um time que vai brigar até a última rodada contra o rebaixamento, tá? O time do Flamengo simplesmente engoliu, amassou o time do Botafogo, não deixava o time do Botafogo respirar, tá? Aí eu fiquei naquela dúvida, ou o Flamengo é muito bom ou o Botafogo é muito ruim, né? Ou as duas coisas, tá? Mas eu vi um jogo muito bom, gostei demais da movimentação, do volume de jogo, toques de bolas rápidas, nada de ficar fazendo firulinha, toca pra lá, toca pra cá. No terceiro gol do Flamengo, né, houve 24 passes até o chute mortal do Arrascaeta. Então isso mostra, gente, isso demonstra treinamento, isso demonstra que o técnico está treinando esse tipo de jogada, a posse de bola. Né? Lá no início, quando o Paulo Sousa ainda estava sendo especulado para ser técnico do Flamengo, aqui mesmo no canal, se vocês procurarem vídeos antigos, vocês vão ver que eu ou o Márcio, nós falamos que o time do Paulo Sousa valorizava muito o toque de bola. Tá? Lembrava em alguns momentos, claro, cada um dentro das suas características, mas lembrava muito aquele time do Barcelona, quando ficava tocando, às vezes levava quase um minuto ou mais de um minuto tocando a bola de um lado para o outro, para cansar o adversário, fazer o adversário correr atrás de você. E o Flamengo fez isso na quarta-feira, toque para lá, toque para cá, toque para lá, toque para cá. No 24º toque, o Arrascaeta pegou na gaveta, não teve chance pro goleiro Gatito, 3-0 pro Flamengo naquele momento, tá? Então eu vi um jogo bom, vi uma movimentação, gostei, né? Eu sempre falo que quando o jogador ele atua bem, a nossa missão aqui no canal é elogiar. Gostei do Lázaro naquela posição de ala, achei que ele rendeu muito mais do que quando ele joga no meio, por ele ser um jogador que, na minha opinião, ele ainda continua sendo um jogador lento, mas ali de meia, né, junto com a Arrascaeta, ele rendeu um futebol muito bom, um futebol que chamou a atenção, um futebol que me agradou, tá bom? Então, quero dizer aqui que eu gostei do Lázaro jogando de meia. Arrascaeta sem palavras, o cara é gênio mesmo, tá? Gostei do Pedro, achei que o Pedro ele é um jogador que deu 2 milímetros de passe para ele dentro da área, ele vai, bate, faz, deixou o dele mais uma vez, apesar de eu achar que ele não jogou tudo que sabe, não jogou, não fez aquela atuação de gala, onde a gente pode aqui falar assim, cravar que não, o Pedro tem que ser titular. Não, ele não fez aquela atuação de gala, mas o tempo, ele jogou 55 minutos, o tempo que ele ficou jogando, ele é um jogador que ele é chato dentro da área, tá? E as defesas têm medo dele, tá? O Gabigol, gostei também, achei que o Gabigol se movimenta bastante nessa nova função, ele é mais armador do que centroavante, tá? Fez um gol para coroar. O Bruno Henrique entrou no segundo tempo, para mim também não comprometeu. O Marinho ainda está se adaptando. Depois do jogo eu vi o Paulo Sousa, né, na transmissão, né, da televisão, da TV, o Paulo Sousa conversando com ele, provavelmente estava falando alguma coisa sobre o que ele quer, como que ele quer que atue, em que pedaço de campo ele pode ficar. Então, o Paulo Sousa fez uma avaliação ali, botou ele pouquinho tempo e cabe ele agora se adaptar às instruções, né, ao estilo de jogo do mister, tá? A defesa, para mim, tirando aquele gol do Léo Pereira, que foi uma infelicidade, não foi nem porque ele é ruim, foi uma infelicidade mesmo. A bola, ele ter pego na bola, a bola ter entrado. Né, a defesa não comprometeu em momento algum. Davi Luiz, monstro, tá? Até onde ele aguentou foi um monstro, tá? E eu gostei do time do Flamengo num todo. O time, mais uma vez eu falo, o time do Botafogo tem que se ligar porque ele corre sério risco nesse campeonato brasileiro, tá bom? Domingo, 4 horas da tarde, né, com transmissão da televisão, o Flamengo pega o Resende. Acredito que não vai ser uma tarefa das mais difíceis para o Flamengo. Ganhar e carimbar logo a classificação e ver qual a posição que a gente vai ficar nessa tabela para poder, o que vai valer mesmo é na semifinal e posteriormente a grande final do Campeonato Carioca. Tá ok? Galera, esse daí foi meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Daí, mais uma vez, peço que se inscrevam no canal, que dê aí um like de confiança pra gente, compartilhe nossos vídeos, tá bom? E nos ajude a crescer cada vez mais, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês, tá? E olha só, saudações rubro-negras, ó, isso aqui é sempre Flá.